Um ecossistema como na Antártica ou em qualquer outro lugar, na verdade na Terra, quando a gente vai perturbando esse ecossistema, a gente tem sempre um risco maior de surgimento de patógenos que antes não estavam presentes nessa quantidade ou ficavam, no caso da Antártica, por exemplo, congelados. E quando a gente tem uma perturbação desse sistema, ou por desmatamento, ou por aquecimento global, a gente sempre tem um risco bastante aumentado. Né? Micro-organismos podem ser reativados ou ativados, mas também podem se expandir, podem infectar novos hospedeiros, né? Por exemplo, na medida que o turismo vai aumentando na Antártica, o risco de algum agente patogênico infectar um ser humano é bastante aumentado. Diferentes fatores que a gente ainda conhece pouco, né? Tem bastante pesquisa no mundo nessa área para a gente ver essa correlação entre o equilíbrio na natureza e a interface e presença humana. Os grupos que trabalham com vírus, por exemplo, já detectaram alguns vírus presentes em pinguim, por exemplo, né? Foi uma verificação, uma descoberta bastante relevante, porque mostra vamos dizer, a circulação desse tipo de vírus respiratórios em aves, no caso o pinguim. Mas também já um outro grupo da micologia já detectou dois fungos que são bastante relevantes, que são potencialmente patogênicos para o ser humano. E em bactérias já fizemos uma série de isolados ali, principalmente para estudar metabolismo. Então estamos no meio da análise das amostras que foram coletadas em 2019 e 2020, porque muitos desses estudos demoram bastante tempo. A gente acabou encontrando uma variante de um vírus de influenza, né, de H1N1, que só tinha sido descrito lá, eu acho que 2 ou 3 vezes, né, não no lugar onde a gente coletou, e a mesma variante que está nos Estados Unidos. Né, e a gente fica pensando, mas como é que isso chega até aqui? Né? Então, ciência é sempre assim, por mais que a gente estude, mais necessidade, mais perguntas a gente acaba fazendo, né? Mas aquilo mostra para a gente, é como se a gente, né, o que a gente coletou de amostras na água, nos bichos, é como se a gente estivesse olhando no buraco da fechadura, né? A gente só vê aquela parte pequena ainda, né? Daquilo que a gente conseguiu coletar. A gente acaba encontrando partículas virais de elementos que chegam na Antártica, da comida que as pessoas comem, dos navios. Isso é muito importante também da gente monitorar, né, esse impacto sobre aquele ecossistema. Então, acho que assim, eu acho que a gente está abrindo essa porta, está olhando o buraco da fechadura para abrir uma porta aí de descobertas muito incríveis, né, para muitos grupos de pesquisa. Daqui a 50 anos, nós teremos novas tecnologias, novas perguntas que hoje nós não temos. Então, é fundamental que a gente preserve esse material para que novas gerações, novas perguntas, novas tecnologias possam responder coisas que hoje a gente não consegue responder. Então, a gente trabalha com esses dois tempos, né? O tempo do laboratório fazendo as coisas em tempo real e o tempo da pesquisa mais larga e esse tempo do futuro.